Boa noite, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica, que fazia sinceramente bastante tempo que nós não fazíamos, porque eu tive um problema com um aparelho pelo qual eu transmitia os slides, na verdade. Então, quem tiver dúvida, por favor, é só comentar aqui abaixo do vídeo. E lembrando que esse Tira Dúvidas vai ficar gravado aqui na nossa página depois do término da transmissão, tá bem? Então vamos aguardar aqui a primeira pergunta. A Ju Souza já entrou aqui na nossa página. Vamos começar com a pergunta da Filomena. A Filomena pergunta: tenho dores nas costas, o que fazer? Filomena, primeiro ponto de um paciente com dores nas costas é fazer diagnóstico. Isso é muito importante, porque existem várias causas de dor nas costas, né? Então, a gente sabe que mais de 90% das pessoas vão ter dor nas costas em algum momento de suas vidas. Felizmente, a maioria desses pacientes acaba melhorando até sozinho, espontaneamente, sem necessidade de nenhum tratamento, tá? Isso é muito importante. Apenas 1% dos quadros de lombalgias, né, de dores nas costas, é que vão se tornar crônicos, ou seja, vão durar mais de 3 meses. E esses são os pacientes, então, que inspiram mais cuidados, né? Algumas coisas são muito importantes. Para se fazer diagnóstico das dores nas costas, é importante que o médico ouça o paciente, então, o tipo de dor nas costas, os fatores que fazem as dores piorarem, que fazem as dores melhorarem, são coisas importantes para pensar em uma doença ou outra, tá bem? O exame físico é totalmente fundamental, digamos assim, e de vez em quando é preciso de algum exame de imagem, tá bem? Então vamos falar do quadro mais comum de dores crônicas nas costas em pacientes relativamente mais idosos, que é a dor facetária lombar. Então, o que são as facetas lombares? As facetas lombares são as articulações entre as vértebras da coluna lombar, tá bem? E elas são articulações como outras quaisquer, no sentido de ter cartilagem no seu interior, como tem a do joelho, como tem a do quadril, do ombro, etc. E elas também estão sujeitas a processos de degeneração, de artrose, como vocês estão vendo aqui nessa animação. Quando isso acontece, o paciente pode então ter dor nas costas e eventualmente até nas pernas, tá? A única forma de determinarmos, né, se as dores de fato vêm dessas articulações é fazendo o que nós chamamos de bloqueio facetário lombar, tá? O que consiste isso? Consiste na introdução, o paciente fica deitado de barriga para baixo, recebe uma sedação como se fosse uma endoscopia e nós colocamos uma agulha dentro dessas articulações facetárias e nós injetamos então uma substância anestésica e anti-inflamatória. Se o paciente melhorar a dor, nós temos a certeza que a dor vinha dessas estruturas, tá bem? Então, um procedimento bastante interessante. A Jerusa dá boa noite. Boa noite, Jerusa. Maria Isabel também. A Maria Ribeiro da Costa. Boa noite, doutor. Tenho uma hérnia lombar e meu médico resolveu fazer cirurgia. Tem algum perigo? Todo procedimento médico tem perigo, tem seus riscos, né? E a cirurgia, como um tratamento mais invasivo, tem perigo sim. É claro que hoje a anestesia é algo muito mais seguro, a aparelhagem é muito melhor, então existe menos risco do que antigamente, mas ainda assim há perigo sim. Há perigo de ter infecção na cirurgia, há perigo de ter problema com a anestesia, há perigo até de eventualmente lesar algum nervo. São complicações bastante raras, mas pode acontecer, tá bem? A Sheila manda um alô, a Nilde também, boa noite. A Cida Araújo diz: dor no joelho, posso fazer zumba? Se isso não piorar sua dor, pode sim, Cida. A gente sabe que o principal tratamento para as dores das artroses do joelho são os próprios exercícios físicos, né? É muito mais importante do que qualquer tratamento médico em si, são os exercícios físicos. A perda de peso também ajuda um pouco. A Andréa Ferreira diz: boa noite, doutor. Meu nome é Andréia, tenho muita dor no ombro direito. Uma dor que sobe no pescoço e cabeça.
Era pouco, agora dói todos os dias. Andréia, bem interessante seu relato. Então, existem várias causas de dores nos ombros. E nem sempre essas dores nos ombros, por mais estranho que pareça, são originadas dos ombros, tá bem? Então, nós temos, por exemplo, aquelas articulações que eu falei da coluna lombar, elas existem na coluna cervical. São as facetas cervicais. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui. Não sei se vai ter aqui nessa apresentação. Mas eu acho para vocês. Só um pouquinho. Eu acho aqui para vocês. Só um pouquinho. Pronto. Então, aqui são as articulações entre as vértebras da coluna lombar. Existem entre a segunda e a terceira vértebra, entre a terceira e a quarta e a quinta e a sexta, etc. Tá bem? E deixa eu fazer uma coisa aqui, só um pouquinho. E veja bem, nos pacientes que têm problemas entre a quinta e a sexta, as dores podem ir até no ombro. Entre a segunda e a terceira, as dores podem ir até a cabeça. Entre a sexta e a sétima, até aqui na região da escápula, antigamente conhecido como omoplata. Então veja que nem sempre as dores nos ombros, elas são de fato decorrentes do próprio problema no ombro, tá? Isso é muito importante. Mas pode ser um problema no ombro, como bursite, como tendinite, como a artrose da articulação do ombro, por exemplo. A Glaucia Aparecida diz: boa noite, vou fazer uma laminectomia e ouvi algumas pessoas que fizeram falando que depois de algum tempo teve que fazer a colocação de pinos. Roda laminectomia, vai ter que fazer a colocação de pinos. Glaucia, existe uma entidade clínica chamada síndrome pós-laminectomia. Isso quer dizer o seguinte, são pacientes que permanecem com dores lombares ou surgem outras dores lombares depois de cirurgias de coluna. A laminectomia é um dos principais exemplos. Em alguns casos, nem todos, é necessário um novo procedimento cirúrgico, eventualmente com colocação de pino e parafuso. Esse é o motivo pelo qual nós optamos por tratamentos cirúrgicos apenas em últimos casos, tá bem? A Delma Paula diz que bom que voltou. Doutor André, boa noite. Voltei, Delma. Está consertado aqui. Eu estou fazendo algumas melhorias aqui nos programas e no computador. A Sônia manda um alô, assim como a Vanessa. Boa noite a todas. A Alessia Luana Santos. Boa noite, doutor. Tenho fratura do menisco, mas não fiz cirurgia. Quais as consequências ao longo do tempo? Alessia, o que se sabe hoje de cirurgias de menisco é que, salvo problemas de meniscos extremamente específicos, como rupturas em alça de balde, que é um termo técnico, entre outras, a gente sabe que operar o menisco nem sempre é a melhor opção, tá bem? Existem alguns estudos mostrando aumento da degeneração, da incidência de artrose no joelho depois de cirurgia de menisco, tá bem? Então, o mais importante é que você faça um tratamento fisioterápico adequado com fortalecimento da musculatura que sustenta, então, o joelho, e isso pode, então, prevenir bastante problema a longo prazo, tá bem? A Leonardo Borges diz: boa noite, doutor. Fui diagnosticado no Hospital das Clínicas com doença dor neuropática, dor começa na lombar, desde as nádegas, virilha e perna direita, até pé. Isso não tem cura? Leonardo, dor neuropática, o termo dor neuropática, inclusive eu dei uma entrevista recentemente naquele programa Consulta ao Doutor só sobre dor neuropática. Isso tem no meu YouTube, essa entrevista completa, também na nossa página do Facebook. É um termo muito genérico. O que é dor neuropática? A dor neuropática é uma dor causada por uma disfunção nos próprios nervos e ela tem inúmeras causas. A causa mais comum de dor neuropática no adulto é a neuropatia diabética.
ou seja, é o dano aos nervos causado pelos altos níveis de açúcar no sangue. A dor neuropática pode ser causada por uma hérnia de disco comprimindo o nervo. Então é muito importante saber a causa disso, né? Investigar, examinar para saber a causa da dor neuropática, né? Algumas têm cura, outras têm controle da dor. Dirceu Pedroso diz: boa noite, já fiz todos esses métodos e ainda tenho dores. Agora tomo metadona e gabapentina, mas ainda tenho fortes dores. Dirceu, quais métodos você fez? Todos esses métodos quais? Porque, pelo menos até o presente momento, aqui no Tira Dúvidas, eu falei de poucos métodos, né? Me diga, por favor, quais são os métodos que você já fez e para qual tipo de dor, tá bem? A Maria Isabel Camiato diz: doutor, está programado para colocar os eletrodos na minha coluna. Tenho medo, pois já foram feitas 2 cirurgias, uma para colocar os 10 pinos e outra para a retirada dos pinos. Porém, só foi retirado um, pois os pinos não criaram carne. Agora o médico quer colocar os eletrodos, tenho medo de piorar. Então, Maria, pelo que eu estou entendendo, você tem o que nós chamamos de síndrome pós-laminectomia, tá? Que é aquela dor que permanece ou que surge depois de cirurgias de coluna. E um dos tratamentos preconizados, de fato, é a colocação do eletrodo de estimulação medular. Não sei se é o seu caso específico, se é indicado, mas, entre aspas, em termos gerais, é um bom tratamento para quem tem síndrome pós-laminectomia. A Rosângela Jovelli, boa noite, doutor André, boa noite, Rosângela. A Cristina de Jesus Santana diz: boa noite, doutor. Eu fiz 8 cirurgias e ainda sinto muita dor. Minha perna esquerda é toda dormente e ainda dói demais. Tive problema de fístula. Minha cirurgia demorou mais de 1 ano para fechar. Às vezes ainda vaza um pouco, não sei mais o que fazer. Em alguns casos, Cristina, é preciso refazer um pouco da cirurgia, né? A gente chama isso de revisar a cirurgia, em alguns casos mais específicos, tá bem? Existem algumas causas típicas de dores após cirurgias de coluna. Uma é a presença de fibrose peridural. O que é isso? Fibrose é o termo técnico que nós utilizamos para nos referir a cicatrizes que se formam, a fibrose peridural, né? Cicatrizes que se formam na região dos nervos, ali onde foi manipulado. O que acontece? Da mesma forma que onde a gente corta o braço forma uma cicatriz, onde o médico, o cirurgião, mexe ali na região dos nervos, que é o espaço peridural, também formam cicatrizes. E essas cicatrizes podem causar compressão nos nervos, levando a dores e dormências. A Jerusa Bergamo diz: doutor André, só agora fiz infiltração na coluna, não resolveu nada. Minha dor polissacroiliaca, não sei se lembra do meu caso. Claro que lembro, Jerusa, não posso comentar do seu caso aqui ao vivo, porque isso até feriria o Código de Ética Médica, porque eu estaria expondo você publicamente. Mas eu estou à disposição para conversar a respeito do seu caso com toda certeza. Marina dos Santos: boa noite, doutor, boa noite, assim como a Tereza Lira, da boa noite. A Tati Barbosa: boa noite, doutor, tenho espondilolistese na coluna lombar, sinto muita dor. Já fiz 2 infiltrações, uma em outubro de 2017 e outra em janeiro de 2018. E semana que vem faço outra. Tomo codeína de 8 em 8 horas, faço fisioterapia desde outubro do ano passado. Gostaria de saber se a cirurgia já não resolveria ou terei que fazer só infiltrações. Tati, você não fala... desculpa, fala assim, você fez fisioterapia. Então, basicamente, como que funciona? A espondilolistese é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Isso pode causar compressão nervosa. O tratamento deve, a princípio, ser feito como você está fazendo mesmo. Fisioterapia, desde que especializada, não é aquela fisioterapia só com choquinho e ultrassom, não. É fisioterapia especializada com dedicação exclusiva do fisioterapeuta em cada sessão. Isso é muito importante. Infiltrações podem ajudar e os medicamentos também. Quando nada disso resolve, de fato nós começamos a pensar na cirurgia, tá bem? A Benedita Florian dá boa noite Benedita. A Rosana Oliveira:
Boa noite, não está dando para ver seu telefone de contato. Por favor, me passar, Rosana, e dar o e-mail. Eu passo depois, então, Rosana, não se preocupe. A Rose Wagner. Boa noite, fiz cirurgia lombar, tenho 4 pinos, mas continuo com protusão discal póstero-mediana de L5-S1 que promove compressão sobre face ventral do saco dural. Percebam vocês o número de pessoas que falam que fizeram cirurgias e que permanecem com dor. Então, isso é um alerta para a gente só optar por cirurgia em último caso, tá? E a gente percebe também que a Rose, ela lê e descreve aqui um laudo de ressonância, né? Protusão discal póstero-mediana L5-S1 que promove compressão sobre a face ventral do saco dural. Usualmente, as dores causadas pelas hérnias, elas são, nós chamamos de radiculares. O que significa isso? É a dor que desce para a perna. Isso é uma das causas de dores pós-cirurgia, ou seja, é uma recidiva, uma recorrência da hérnia de disco, tá bem? A Delfina Garcia diz: boa noite, tenho bursite e tendinite nos 2 ombros e nos quadris. Tem cura? Tem cura sim, Delfina. Então, o tratamento de bursite e tendinite é feito através de fisioterapia e quando a fisioterapia não resolve, nós podemos fazer algumas infiltrações, de preferência sem o corticoide, porque isso enfraquece a bursa e os tendões. E nós podemos empregar o que nós chamamos de terapias por ondas de choque, onde uma máquina emite choques mecânicos, na verdade, externos, e isso auxilia na regeneração dos tecidos, tá bem? A Nilza dá olá, a Ronilda dá boa noite as duas. A Gláucia diz: tem como o senhor explicar como é a cirurgia de laminectomia? Gláucia, eu não tenho nenhuma ilustração aqui da laminectomia, deixa eu ver se eu acho, na verdade. Talvez aqui nesse programa tenha, mas eu não tenho certeza. Tem. Deixa eu tirar aqui o meu rosto, porque vocês vão entender o que é a laminectomia. Só um pouquinho. Aqui nesse programa tem. Então veja bem. Isso que vocês vão ver aqui é a lâmina. Aqui vai mostrar uma degeneração do disco intervertebral, tudo bem? Antes de tudo, né? Não, o meu rosto está aparecendo aqui ainda, só um pouquinho. Que eu vou tirar aqui. A gente já chega lá, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então aqui uma hérnia de disco, né, comprimindo a medula. E o que é a laminectomia? O cirurgião vem aqui atrás da coluna e retira parte do osso, que é a lâmina. E isso acaba então expondo aqui os nervinhos e ele pode, por exemplo, tirar essa hérnia de disco. Tá? Essa é a ideia, por exemplo, da laminectomia, para expor essa região aqui. É parte da cirurgia, na verdade. Tá bem? Isso é a laminectomia. A Catarina dá boa noite, boa noite. A Valdir também. Michele diz que bom que voltou, eu agradeço o carinho, Michele. O Alexandre Predeus, boa noite, um abraço, Alexandre. A Cida Paz diz: boa noite, doutor. Meu nome é Cida, tenho dor na face, o que pode ser? Uma das causas mais importantes de dor na face, Cida, é a neuralgia do trigêmeo. Tá bem? Deixa eu explicar para você o que é isso. Primeiro, deixa eu mostrar o que é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo que inerva a região da face, tá bem? E ele recebe esse nome porque ele tem 3 ramos. O primeiro ramo inerva essa parte de cima do rosto, chamado nervo oftálmico, tá? O segundo ramo, que é o nervo maxilar, ele inerva essa parte aqui do meio do rosto. E o terceiro ramo, chamado de nervo mandibular, inerva essa parte inferior do rosto aqui, pintada mais em azul,
tá bem? Ah, o paciente com neuralgia do trigêmeo, o que ele apresenta? Qual que é o quadro clínico? Né? Quais são as características da dor? O paciente tem, então, crises de dor facial em um ou mais ramos do trigêmeo, ou seja, ele pode ter dor na parte roxa, na parte verde ou na parte azul, ou em mais de uma delas, usualmente de um lado só do rosto. Essas dores são do tipo choque, do tipo pontada ou fisgada, começam e terminam de forma bem rápida e podem ser desencadeadas por estímulos táteis. Como que é feito, então, o tratamento da neuralgia do trigêmeo? O tratamento da neuralgia do trigêmeo é feito inicialmente com o uso de medicamentos, em especial alguns anticonvulsivantes. Não é por conta de convulsão. Acontece que o paciente com o anticonvulsivante, ele tem a propriedade de estabilizar alguns neurônios que causam a convulsão. E alguns anticonvulsivantes têm a propriedade de estabilizar neurônios que carregam informações de dor. Por exemplo, o da neuralgia do trigêmeo. Quando isso não resolve, e isso não resolve mais ou menos 30% dos pacientes, nós podemos lançar mão do que nós chamamos de procedimentos minimamente invasivos. Um deles é a radiofrequência, outro é a compressão por balão. Tá bem? Então, como funciona isso? A radiofrequência. Nós conseguimos localizar um orifício ósseo por onde passa o nervo trigêmeo. E nós localizamos isso guiados pelo raio-x no centro cirúrgico. Tá bem? Então, o paciente fica no centro cirúrgico, não precisa de anestesia geral, não precisa de cirurgia. Tá bem? O paciente recebe uma sedação para que seja confortável o procedimento e nós colocamos uma agulha dentro desse buraquinho aqui. Nós colocamos um eletrodo por dentro dessa agulha, ligamos esse eletrodo a um gerador de radiofrequência e esse gerador de radiofrequência emite uma corrente elétrica que tem como objetivo inativar o nervo trigêmeo, tá bem? Outra opção é colocar um catéterzinho por dentro dessa agulha. Esse catéter tem um balãozinho na ponta, esse balão é insuflado, essa insuflação causa uma compressão no nervo, que causa uma falta de sangue no nervo trigêmeo. E é, por fim, a falta de sangue que tem como objetivo inativar o nervo. São tratamentos bastante efetivos para esse tipo de dor. Tá bem? Se dessa é uma possibilidade. A Alessia agradece, diz que ficou mais tranquilo com a explicação. Que bom, Alessia. Kátia Souza, boa noite, doutor. Natação é indicada para a saúde? Muito. Natação é um excelente esporte. A Cida mandou olá Cida. Pikachu Constantino diz, tenho 6 parafusos há 4 anos na L3, L4 e L5 e agora estou com a L2 sem mobilidade, pois minha doença é degenerativa adjacente. Você acha que terei que passar por mais uma cirurgia na L2? Pikachu, é impossível saber sem te examinar, né? Porque muitas vezes a dor que você supostamente sente, que provavelmente sente, você não falou da sua dor, mas provavelmente sente dor, ela pode não ser decorrente dessa degeneração de L2. Então, o primeiro passo é definir de onde está vindo a sua dor. Porque se não tiver vindo da degeneração de L2, não adianta operar L2. Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. 30 até 40% dos pacientes que têm cirurgia de coluna e mantêm dor têm articulação sacroiliaca como culpada. O que é articulação sacroiliaca? A articulação sacroiliaca é essa articulação entre o osso sacro e o osso ilíaco que vocês estão vendo aqui nessa animação. É uma articulação bem grande e tem cartilagem também, tá? E ela está sobrecarregada em cirurgia de coluna muitas vezes. Muitas vezes. Em 30 a 40% das vezes. E o paciente que tem problema na articulação sacroiliaca, ele pode ter então uma dor nas costas que eventualmente se manifesta na região do glúteo ou eventualmente até nas pernas. Tá bem? Isso pode acontecer sim. Só existe uma forma de nós diagnosticarmos a sacroiliaca como fonte de dor. É fazendo o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico. Então, nós colocamos o paciente de barriga para baixo no centro cirúrgico, recebe uma sedação para que seja confortável, e nós localizamos a articulação sacroiliaca
com esse aparelho de raio-x aqui específico no centro cirúrgico, tá? E aí, nós colocamos uma agulha dentro da articulação sacroiliaca. E quando nós chegarmos dentro da articulação sacroiliaca, nós então injetamos precisamente um anestésico com anti-inflamatório dentro dessa articulação. Tá bem? Se o paciente melhorar, nós temos a certeza que a dor vinha dali. Então, nem sempre vem da degeneração que a gente vê no exame de imagem, na ressonância ou na tomografia. O Dirceu, que havia dito que não tinha melhorado com nenhum tratamento, ele diz aqui, infiltração, artrodese, risotomia e denervação das facetas. Então, o Dirceu passou então por vários tratamentos sem melhora da dor. Existem algumas causas para isso. Primeiro, pode ser até um erro diagnóstico, ou seja, ou quem fez o procedimento está abordando um problema que não está causando dor. Um dos problemas é justamente esse que eu falei, a articulação sacroiliaca. Outro problema é a fibrose peridural, que não vai resolver com artrodese e não vai resolver com denervação das facetas, tá bem? São tratamentos diferentes. Nós podemos fazer a epiduroplastia, que é tentar desfazer essas fibroses com catéter, ou eventualmente empregar o estimulador medular, tá bem? A Rose de Jesus Marques diz, boa noite, doutor, tenho escoliose e osteoartrite, pode fazer zumba? Não há contraindicação, Rose, para quem tem escoliose e osteoartrite fazer zumba, a não ser que piore as suas dores, tá bem? A Fabiana Pavan diz, problemas na ATM causam dores de cabeça? Excelente pergunta, Fabiana, e a resposta é sim. Deixa eu ver aqui. Não é isso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu tenho aqui. Não, aqui eu não tenho. Mas tudo bem. A ATM, que é a articulação temporomandibular, que acaba sendo muito movimentada durante a mastigação, é uma das grandes causas de dores crônicas de cabeça, tá bem? Agora, a maior parte das dores da ATM não são propriamente da articulação. É proveniente, então, da musculatura associada à ATM, mas pode sim. A Sandra Serrano de Araújo diz, boa noite, doutor. Para a sequela do nervo da coluna devido a um herpes zoster, a cirurgia que se chama radiofrequência pode ser uma alternativa? Pode sim, Sandra. Não é garantia de cura, mas é uma boa alternativa. Em alguns casos mais graves, digamos assim, nós temos que colocar até uma bomba de infusão de fármacos, que é isso que eu vou mostrar para você aqui. Nós colocamos um catéter na região dos nervos que está acometido pelo herpes zoster, tá bem? Esse catéter é ligado, então, a um reservatório computadorizado com medicamentos e esse reservatório fica debaixo da pele e esse programa de computador infunde medicamentos o tempo todo, 24 horas por dia, para aliviar as dores do paciente, tá bem? Então, mas a radiofrequência pode ser uma alternativa sim. A Sandra Fontenelle, muita dor nos ombros e bursite e tendinopatia. Sandra de São Paulo, o que fazer para amenizar? Dores são diárias. Primeiro ponto, Sandra, sem dúvida nenhuma, é fazer uma boa fisioterapia. Se isso não melhorar, é possível fazer infiltrações. Infiltrações com anestésicos, infiltrações com substâncias lubrificantes como ácido hialurônico e eventualmente até ondas de choque, tá bem? A Elizabeth Buttieri. Doutor, por favor, tenho fibromialgia, estou trabalhando, fico de pé o tempo todo, estou sentindo muita dor nos pés. Será que é da fibromialgia? Obrigado. Querido, Deus te abençoe. Elizabeth, é muito importante nós diferenciarmos outras causas de dor que não fibromialgia, porque o tratamento pode mudar. Então, por exemplo, dores nos pés para quem fica muito tempo de pé pode ser secundário a um problema chamado fascite plantar. Isso que você vai ver aqui é a fáscia plantar. A fáscia plantar é um tecido que vai, né, a gente chama de um ligamento, digamos assim, que vai desde o calcanhar até a região dos dedos, tá bem? E ela é responsável por sustentar aqui o arco palmar, tá?
Em alguns casos, as fibras podem se romper, podem inflamar, e isso causa muita dor, em especial perto do calcanhar. Em especial, durante as primeiras pisadas do pé ou depois que o paciente fica muito tempo de pé ou caminha muito. A Gracinha diz, doutor, se todos os médicos fossem iguais, tudo seria melhor. Obrigado pelas palavras, Gracinha. A Sandra Fontonelli diz, lê o meu, por favor. Acho que eu li há pouco tempo, Sandra. A Cristina agradece. Eu que agradeço a participação, Cristina. A Marimice Vieira diz, boa noite, doutor. Tenho fibromialgia e sinto muita dor. Essa doença tem cura? Marimice Vieira, sua pergunta é muito importante. Primeiro eu quero esclarecer algo sobre a fibromialgia que é muito importante. Nem todos os pacientes com dores pelo corpo todo, que é uma das principais características da fibromialgia, têm como diagnóstico a fibromialgia, tá bem? Por que eu digo isso? Porque várias doenças podem simular, podem mimetizar, podem causar os mesmos sintomas que a fibromialgia, que são dores pelo corpo todo, cansaço, insônia, depressão, etc. Exemplos, problemas na tireoide, né? O hipotireoidismo pode causar esse tipo de dor. O hiperparatireoidismo, que é um problema na paratireoide, também pode. Deficiências de algumas vitaminas, como a vitamina C e a vitamina D, desde que deficiências de fato significativas. Algumas infecções crônicas, como o vírus da hepatite C, eventualmente do HIV, também podem. Doenças reumatológicas, como lúpus, doença de Sjögren, polimialgia reumática também podem. Alguns medicamentos, como o uso, por exemplo, de medicamentos para o colesterol, também podem causar problemas musculares e dores generalizadas. Então é importante diferenciar isso, tá bem? Porque o tratamento pode mudar. Em sendo fibromialgia, a doença tem bom controle sim, desde que o paciente faça o tratamento completo. O que é o tratamento completo? Principalmente 3 coisas. Principalmente, exercícios físicos regulares, tá bem? Psicoterapia e tratamento medicamentoso. A acupuntura também é um bom tratamento. O melhor de todos, sem sombra de dúvidas, é o exercício físico, tá? Então, se o paciente não faz um desses tratamentos, ele perde uma grande chance de ficar melhor, tá bem? A Cida diz, boa noite, infiltração para dor no joelho resolve? Pode resolver, Cida, mas eventualmente o paciente precisa de mais de uma, tá bem? A Eloídes Alves. Boa noite, doutor. Tenho muita dor nas costas do lado direito, bem perto do ombro. Fiquei preocupada achando que é pulmão. Obrigada. Eloídes, é até possível que seja um problema no pulmão, mas é muito mais raro, tá bem? As dores nas costas são muito mais comuns sendo dores musculares ou problema nas articulações entre as vértebras da coluna. É preciso, então, te examinar para saber de fato de onde vem seu problema. A Caixa da boa noite. A Maria Oliveira diz, boa noite, doutor, tenho desgaste na coluna e nos joelhos e foi muito. Para desgaste na coluna, a gente até mencionou aqui um tipo de infiltração, mas a fisioterapia é fundamental. A Maria Bezerra diz, olá, doutor, sinto muita dor, tenho rompimento de ombro, hérnia de disco, não sei mais o que tomar, me ajuda, por favor. Maria Bezerra, tomar medicamentos não é a solução para todos os problemas. E para ser bem sincero, os medicamentos respondem por uma pequena parcela da melhora dos pacientes com dores crônicas. Pacientes com rompimentos nos ombros e hérnia de disco, eles têm que fazer fisioterapia também. Se isso não resolver, nós podemos fazer algum procedimento minimamente invasivo, mas só tomar remédio, de fato, não vai resolver, tá bem? Itamar Auri Almeida diz, oi, quero saber se sabe me explicar como funciona o monitoramento eletrofisiológico para realizar a cirurgia para retirar um tumor na medula espinhal, pois ainda não aconteceu por falta desses fios de monitoramento. Boa noite, obrigado. O que acontece, Itamar? Durante uma cirurgia de medula, é uma cirurgia extremamente delicada, porque qualquer lesão na medula pode ser responsável, então, eventualmente até por uma paraplegia. Como que funciona esse monitoramento eletrofisiológico? Um neurologista especialista nisso, ele fica dentro do centro cirúrgico
e ele monitora toda a condutividade elétrica desses nervos que saem da medula. E ele faz isso colocando algumas agulhinhas nas pernas, nos pés, nas regiões dos músculos, tá? E com um programa de computador, ele vai medindo a condutividade elétrica desses nervos. E se o cirurgião chegar perto de uma estrutura e for causar algum dano, esse sistema vai acusar, diminuindo bastante as chances de sequela pós-cirurgia de coluna. Tá bem? Basicamente é isso. A Gisele Gutierrez diz: boa noite, tenho fibromialgia, tomo sertralina e Dorflex Miosan toda noite, mas ainda estou tendo crises. O que eu poderia fazer para aliviar as dores, principalmente no quadril? Veja bem, Gisele, você só mencionou tratamento medicamentoso, que é apenas um dos tratamentos da fibromialgia. Eu comentei um pouquinho anteriormente para a Marinice a respeito dos tratamentos da fibromialgia, e o tratamento deve ser multidisciplinar. Ele deve abranger, então, exercícios físicos, deve abranger os medicamentos, psicoterapia, eventualmente acupuntura, entre outros, tá bem? A Denise Mausbach diz: Dr. André, fiz um bloqueio na coluna lombar sábado. Até agora, com dor tipo fisgada, não consigo levantar da cama. O médico falou que tenho que ter paciência, provavelmente ele vai colocar os eletrodos. Como é a cirurgia para a colocação desse eletrodo? Funciona mais ou menos assim. Denise, deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós colocamos então... Deixa eu voltar aqui. Isso. Nós colocamos então os eletrodos na parte atrás da coluna, na verdade. Nós podemos fazer isso através de uma punção com uma agulha ou eventualmente com a laminectomia, que é de fato abrir um pouquinho do osso para colocar isso. E é feita uma pequena incisão na pele, onde é colocado então esse marca-passo, tá bem? Como se fosse um marca-passo mesmo. É uma incisão de mais ou menos uns 3, 4 centímetros, no máximo 5, para colocar isso debaixo da pele. É uma cirurgia considerada pequena, tá bem? A Sandra Fontenelle diz que está travando. Não sei, Sandra, se é o seu computador, porque ninguém mais mencionou isso aqui no Tira Dúvidas. A Iraídes dá boa noite, boa noite. A Diva Rocha diz: boa noite, doutor, tenho dor na nuca. Uma das causas principais de dores na nuca são um problema nas articulações entre as vértebras da coluna, tá bem? A Silvana Fonseca diz: boa noite, doutor André, o que você me fala sobre a ozonioterapia e pode fazer para qualquer dor? A ozonioterapia, Silvana, ainda não foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina, tá bem? Existem alguns estudos mostrando bons resultados para diversos tipos de dor, mas obviamente que não para qualquer dor. Nada funciona para qualquer dor, tá bem? Mas ainda não foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina. Passou pelo Senado, precisa passar pela Câmara dos Deputados e pela sanção presidencial ainda. Maria Oliveira diz: doutor, minha neta tem 4 anos e ela reclama sempre da dor da bochecha. Ela usa chupeta, será que é por isso ela sente essa dor? Nossa, 4 anos com dor, tadinha. Poxa, Maria, eu sinto muito, mas eu precisaria examiná-la. Só pelo fato de usar chupeta, não acredito muito que seja isso, tá bem? Porque, poxa, a maioria das crianças usa chupeta e eu não vejo nenhuma com dor. Não acredito que seja chupeta, não. Procure inicialmente um dentista e, se for necessário, um médico, tá bem? Paulo Costa diz: doutor, túnel do carpo tem cura? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é túnel do carpo, só um pouquinho. Aqui. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o túnel do carpo, eu já vou explicar. O túnel do carpo fica aqui no punho. Por dentro desse túnel do carpo passam vários tendões, que você está vendo aqui na figura da direita, e o nervo mediano. O nervo mediano ele é responsável pela sensibilidade do dedão, primeiro, segundo e parte do dedo anelar. E quando uns tendões
comprimem aqui esse nervinho, o paciente pode sentir dor e formigamento nessa região aqui pintada em azul na mão aqui do desenho, tá? Tem cura? Tem sim. Nós podemos fazer uma infiltração aqui nesse nervo guiado por uma ultrassonografia, podemos fazer radiofrequência dessa estrutura e eventualmente até uma cirurgia de liberação do nervo, mas tem cura sim. Edna Ferreira da Silva. Boa noite, doutor. Tenho uma hérnia de disco e 3 protusões da cervical e tendinite e bursite nos 2 ombros. Sinto muita dor. Tem como amenizar essas dores sem remédios? Faço fisioterapia constante. A fisioterapia seria o tratamento de fato inicial. Quando isso não resolve, nós podemos fazer infiltrações, precisamente guiadas na região das hérnias, tá bem? Nem sempre todas as hérnias são responsáveis pelas suas dores. Até desconfio que não são essas 3 hérnias aí, 3 protusões, que causam a sua dor. Talvez uma, no máximo 2. Nem sempre são todas. Eventualmente, nós conseguimos então retirar parte da hérnia com uma agulha, num procedimento nós chamamos sem cirurgia, tá bem? A Luzinete dá boa noite, boa noite. A Sandra Fontanelli diz, é possível viver para sempre com o tendão dos ombros rompidos e nunca operar? Perfeitamente possível, Sandra. A Vânia Rocha diz, eu tenho um cisto de Baker no joelho esquerdo. Qual o tratamento e tem cura? O cisto de Baker fica então atrás do joelho e nós podemos, assim, de forma bastante simples, aspirar o conteúdo desse cisto guiado por ultrassom. Ele pode até voltar a ter esse cisto, mas a aspiração dele, o esvaziamento dele é bastante importante, bastante interessante. Maria Gorete dá boa noite Maria Gorete. A Maria Alice Guedes diz, boa noite, estou em Alegrete, no Rio Grande do Sul, adoro ouvir o Dr. André. Tenho fibromialgia e sofro muito com dor de cabeça no pescoço. Então, Maria Alice, eu falei um pouco atrás, deixa eu lembrar para quem aqui, deixa eu ver aqui, desculpa. Para Marimice, eu respondi a respeito de fibromialgia. Então, se você voltar aqui no nosso vídeo depois, vai estar gravado, você vai ver a minha posição, então, sobre fibromialgia, tá bem? A Eva da Silva diz, tenho dor na minha coluna desde os 11, hoje tenho 33, já passei por várias crises. Já passei algum tempo sem sentir dor, mas agora estou sentindo muito. É difícil o dia que não estou com dor e agora. É difícil o dia que não estou com dor e agora sinto muita dor na minha perna esquerda. Qual o remédio mais aconselhado para mim tomar? Infelizmente, Eva, o Conselho Federal de Medicina me proíbe, e isso é uma conduta acertada, é importante que proíba mesmo, de passar medicamentos pela internet. Por quê? Porque medicamentos têm efeitos colaterais e eu não consigo saber à distância qual o melhor medicamento para você porque eu não te examinei, tá bem? O que eu sugiro? Eu sugiro que você procure um médico de sua confiança, é claro que eu estou à disposição, tá bem? Para que ele ou eu te examine para passar então o melhor tratamento possível, tá bem? A Fátima diz que tem 5 hernias de disco na coluna e os ligamentos de edema muito inflamado, muita dor. Será que tem tratamento? Eu vou falar a respeito de hérnia de disco, isso é muito importante, tá? Primeiro, o que é hérnia de disco? Tá? Então aqui, vocês estão vendo a nossa coluna, tá bem? Aqui o disco intervertebral, que é o amortecedor entre as vértebras. Esse disco pode sofrer degeneração. E o que é hérnia de disco? É quando esse disco escapa e vem aqui um pouquinho para trás e comprime o nervo que desce lá para a perna. Tá bem? É por isso que o paciente com hérnia de disco tem dores nas costas que descem para a perna. Isso é muito importante. Onde o paciente sente dor? Depende do nível da hérnia de disco. Tá? Aqui são figuras ilustrativas. Aqui mais à esquerda, a hérnia em L2, o paciente sentindo dor aqui na região da virilha. Um pouquinho mais para a direita, hérnia em L3, aqui no meio da coxa. Um pouquinho no meio aqui, na verdade, L4,
a dor que desce até aqui na perna. Em L5, a dor que vai até o dedão. Em S1, a dor descendo por trás aqui, indo até os dedos dos pés. Então, vai depender da localização da hérnia, também vai mudar, digamos assim, a localização da dor, tá? Ressonância nuclear magnética, isso que eu vou falar para vocês aqui é muito importante, tá? Nem sempre o que se vê na ressonância é causa de dor, tá? Esse estudo aqui foi feito com tenistas de 16 a 23 anos, então percebam que são pacientes bastante jovens. Esses pacientes que eu vou citar aqui não têm dor nenhuma, todos eles sem dor nenhuma. E foi feita a ressonância nuclear magnética da coluna lombar em todos eles. O que os autores do estudo perceberam? Que 31% desses pacientes sem dor nenhuma tinham hérnia de disco. Então, nem toda hérnia de disco causa dor, tá? Eu até arrisco dizer que a minoria das hérnias causam dor. Então, é muito importante que o médico examine o paciente. Aqui eu vou só citar alguns exemplos. Os reflexos, né, que o médico usa aquele martelinho no joelho, ali na região do tendão de Aquiles, por exemplo. O teste de elevação da perna, então um paciente com hérnia de disco pode piorar a dor quando o médico eleva a perna dele. O teste da força muscular, tá, dos membros inferiores, isso é muito importante, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O paciente com hérnia de disco, como todos na verdade, ele precisa ser examinado. Não confie em conduta médica se você não foi examinado. Isso é fundamental. Então não adianta você mandar para o seu médico o laudo da ressonância e perguntar o que tem que ser feito, porque ele não tem condição de saber, tá? Se ele falar, não é uma avaliação fidedigna, ele precisa te examinar para saber isso, tá bem? Quando, aí, depois de determinada hérnia de disco, a causa da dor, o paciente deve fazer fisioterapia. Se isso não resolver, nós podemos fazer, por exemplo, um bloqueio. O que é o bloqueio? O bloqueio, né, o popular bloqueio, nós colocamos uma agulha precisamente ao redor daquele nervinho que está comprimido pela hérnia, tá bem? Assim como vocês estão vendo aqui nessa animação. E injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória, tá bem? Isso associado à fisioterapia tem bons resultados. Nós podemos, por exemplo, fazer o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral. O nome é feio, mas o que quer dizer isso? Nós colocamos uma agulha dentro do disco, então sem cirurgia, e colocamos um eletrodo por dentro dessa agulha, tá bem? Nós vamos até a região da hérnia e cauterizamos aqui essa hérnia, permitindo que ela retorne à posição normal, pelo menos parcialmente, tá? Então, Fátima, isso são coisas bastante importantes a respeito da hérnia de disco, tá bem? A Maria Gorete Araújo diz: boa noite, sou fisioterapeuta e tenho o dedo em gatilho. O tratamento comum já não está mais resolvendo. O que devo fazer? Sinto muita dor. Maria Gorete, nós podemos fazer a liberação das polias guiadas pelo ultrassom, tá? Então, nós localizamos a polia ali na articulação que está, entre aspas, engatilhada, e com uma agulha nós vamos lá e desfazemos esse gatilho e injetamos substâncias anestésicas e anti-inflamatórias. É um tratamento bastante interessante, tá bem? Então nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dores crônicas, que estamos retornando aqui e nós vamos fazer isso todas as semanas, exceto aquelas que eu estiver viajando em congresso, tá bem? Tenham boa noite a todos, fiquem com Deus.